Eu já comentei que o Frida é a gente mais elegante. Dizem que não é verdade. Meus irmãos, boa noite. Graça, misericórdia e paz, queridos. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o livro de Hebreus e as exortações no livro de Hebreus. Hoje eu vou tentar passar os slides aqui. Coloca aqui para mim, por favor. Da última vez, a gente, falando sobre o livro de Hebreus, nós lemos a primeira parte de 5 exortações que contém nesse livro. E nós falamos a primeira, que era negligência. Hoje nós vamos avançar um pouco e falar sobre incredulidade. Deixa eu ver se vai funcionar. Ok. Agora sim, está funcionando. Ok, vamos ler aqui. Acompanha comigo. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 19. Essa é uma exortação contra a incredulidade. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração incrédulo, coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então, essa segunda exortação de Hebreus, ele está falando aqui sobre incredulidade. Recapitulando rapidamente, nós falamos... Opa, não está falhando. Pula para a próxima, por favor. Isso, aqui ó. Como vimos anteriormente, a carta de Hebreus contém, dentre outras coisas valiosíssimas, 5 exortações. Essas 5 exortações podem muito bem desenhar uma escada, e podemos chamar essa escada de a escada da morte espiritual. Pode passar mais um. Aqui, isso. Então, nós falamos da outra vez sobre o primeiro degrau dessa descida da escada da morte, que é negligência. E esse texto nós abordamos lá, Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. Hoje nós estamos aqui em incredulidade, e nós lemos esse texto aqui, ó. Na verdade não lemos tudo, mas lemos o que interessa. Incredulidade, querido,
é algo que perigosíssimo, que tem assolado muitas pessoas. Nós vamos tentar passar por alguns textos e usar um exemplo aqui, de modo que a gente possa entender o que é isso. Primeiro, para a gente entender o que nós estamos querendo falar como incredulidade aqui, incredulidade não é o fato da pessoa não crer em Deus. Não é isso. Se a gente observar bem o texto que a gente leu, o autor de Hebreus está nos alertando que a incredulidade, ela veio sobre um povo, o povo de Israel é o exemplo que ele deu ali, foi um povo que viu os milagres do Senhor, presenciou aquilo que o Senhor estava fazendo, e experimentou livramentos quando eles saíram do Egito, viram ali as pragas, viram tudo aquilo. Então, a incredulidade que nós estamos falando aqui, é a falta de fé ou confiança em Deus. É mais do que dúvida momentânea. É uma postura contínua de desconfiança que leva à desobediência e à substituição de Deus por outras fontes de segurança. Ou seja, essa carta aos Hebreus, o autor está tratando aqui de pessoas que creram em Deus um dia, experimentaram de Deus e estão se desviando, se afastando, se esfriando, estão descendo essa escada da morte espiritual. Meu irmão, se a gente for olhar com atenção, com cuidado, eu falei isso da outra vez. Existe um fenômeno que acontece hoje no Brasil, que é o fenômeno dos desigrejados. Por que não se usa hoje mais uma palavra que era muito comum no passado, que era chamar a pessoa de desviado? Hoje a pessoa está sendo chamada de desigrejado. Por quê? Essa pessoa que está desigrejada, se você perguntar para ela assim, você está desviado? Sabe o que ela vai dizer? Não. Ela vai dizer assim, não, eu continuo crendo em Deus. Continuo servindo a Deus. A minha vida, eu já entreguei minha vida para o Senhor. Só que quando a gente vai observar os milhares de casos, a gente vai ver que são pessoas que desceram ou estão descendo essa escada da morte espiritual. E isso é gradativo. Isso é degrau a degrau. O livro de Hebreus nos mostra, e no texto que nós lemos, revela que, deixa eu falar qual o texto aqui, o versículo. No versículo 14, diz assim, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Olha só o que esse texto está dizendo, no versículo 14 que nós lemos. Ele está dizendo que nós temos que manter a nossa fé firme, segura, viva em Deus, até o fim, e é por isso que a Bíblia vai nos falar aqui. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E que o justo viverá pela fé. Então, quando a gente está falando de incredulidade aqui, que a gente pode colocar o oposto sendo fé, mas não é uma incredulidade daquela pessoa que está perdida no mundo, que nunca teve um encontro com Jesus.
O autor aqui está falando sobre pessoas que tiveram uma experiência com Deus e, de alguma maneira, abandonaram. E ele fala o seguinte, que quem foram esses que caíram? Não foram todos aqueles, ou uma geração inteira, que experimentou os milagres de Deus e depois caiu, morreu no deserto? Ele vai exemplificando quem são aqueles que viveram essa experiência negativa. Esse texto, o texto que nós lemos de Hebreus, ele faz uma citação muito interessante. Ele vai citar um salmo, e eu gostaria que a gente olhasse para esse salmo. É o Salmo 95. É o salmo que ele está citando aqui. A parte final do salmo, a partir do versículo 6, vai nos dizer isso daqui. Perceba que é uma cópia, muito semelhante. Versículo 6 diz assim: venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Então, esse texto aqui, ele foi usado pelo autor de Hebreus para falar sobre incredulidade. Ele estava usando esse salmo, o Salmo 95. Então, ele fala sobre a questão aqui de não endurecer o coração. Querido, a incredulidade, ela revela um coração que está duro. Quando a gente começa a andar sem confiança em Deus, sem praticar as disciplinas espirituais, sem buscar a Deus de verdade, a Bíblia está nos falando que o nosso coração está sofrendo um endurecimento. Deus, muitas vezes, advertiu o povo de Israel. Por quê? Porque eles tinham um coração duro. Era um povo que a Bíblia fala que era um povo de dura cerviz. Era um povo difícil. Um povo que não queria o governo de Deus, que lutava contra a aliança do Senhor. Um povo que desobedecia, um povo que afrontava a Deus. E aqui, ele fala assim, no final do 7, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Olha o que o Espírito Santo está nos falando aqui, querido. Como Deus é bondoso. Como ele já está aplicando aqui, quando ele fala hoje, ele está dizendo que isso serviu para o povo de Israel, na época do deserto, serviu para quando a carta aos Hebreus foi escrita, mais ou menos 40 anos depois aí do ministério de Jesus, e ela serve para a gente hoje. Ou seja, o Espírito Santo continua falando ao nosso coração, nos direcionando, nos guiando hoje, para a gente não endurecer o coração. As pessoas às vezes pensam o seguinte: coração duro é quem está no mundo e que não aceita o Evangelho, não aceita a palavra da salvação. Aquela pessoa que não se arrepende. Essa é uma pessoa de coração duro? É também. Mas deixa eu te falar uma coisa.
não só os desigrejados, mas as pessoas que frequentam os cultos. Existem muitas pessoas de coração duro. Muitas pessoas de coração duro. Muitas pessoas que o Espírito Santo tem falado, tem tocado, tem conduzido, tem chamado ao arrependimento, e as pessoas não se rendem. As pessoas, elas permanecem ali fechadas. Nós cantamos hoje, vou abrir o coração para o Rei da Glória entrar, não foi isso que a gente cantou no começo? E é isso que a gente precisa fazer, abrir o nosso coração para o Rei, para o governo do Rei. Meu irmão, quando a gente olha para a escada, vou dar uma parada no texto aqui, vou voltar um pouco lá na escada. Quando a gente olha para aquela escada da morte, passo a passo, as pessoas têm caminhado se afastando do Senhor. É triste a gente ver que, se a gente pegar uma história recente, estou falando em termos de Brasil, muitas pessoas que há 10 anos atrás estavam congregando, hoje não querem nem saber ouvir falar de igreja e de nada relacionado. Mas eu vou além. Muitas pessoas que exerciam ministérios dentro das igrejas, hoje estão afastadas, separadas da comunhão, separadas do Senhor, e estão com o coração petrificado, duro, igual pedra com relação a Deus e às coisas de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou exagerando, eu estou falando do que eu sei que é verdade. Aí, esse texto que o autor de Hebreus usou, do Salmo 95, ele tá vindo ao nosso coração. Por quê? Porque se a gente não assumir uma postura responsável, verdadeira e obediente com relação à palavra de Deus, nós corremos o mesmo risco. Quem? Eu corro o mesmo risco. Todos nós corremos o mesmo risco de ser alcançado pela negligência, e depois pela incredulidade, depois pela apostasia, e depois a gente vai ver os outros degraus futuramente. Pecado voluntário, indiferença. No futuro, quando a gente falar dos outros degraus, nós vamos ver o seguinte, que pessoas que há pouco tempo exerciam ministérios, elas não só apenas estão afastadas com o coração petrificado, muitas dessas pessoas já desceram a escada até o final, elas estão com a vida mergulhada no pecado. Meu querido, quando a palavra de Deus nos traz textos como esse aqui, fala assim, hoje, se vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Meu irmão, esse texto revela que Deus, ele tem um coração de amor, de perdão, de restauração para as nossas vidas, querido. Se cada um de nós parar, analisar, avaliar, nós podemos perceber se existe negligência, quebra de princípios da nossa parte,
se existe um coração duro, incrédulo, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa se arrepender, se ajoelhar, chorar no pé do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, eu quero ser restaurado. Arrependimento é vida, querido. Arrependimento gera restauração. Não existe avivamento sem arrependimento. Se a gente for olhar para a situação do Brasil hoje em todos os sentidos, o que nós, Brasil, principalmente a igreja brasileira, mais precisa hoje, sabe o que é? Arrepender. O que a gente mais precisa é de homens e mulheres de Deus se levantando e falando assim: vamos nos arrepender, vamos para o pó e para a cinza, vamos colocar a boca no chão e começar a chorar diante de Deus e falar: Senhor, nos perdoa. Nós precisamos fazer isso urgentemente. No versículo 8, então ele fala assim: não endureçam o coração como em Meribá e como aquele dia em Massá. Vamos continuar o texto, depois nós vamos ver do que se trata aqui esse Meribá e Massá. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Percebe como é basicamente o mesmo texto que a gente leu em Hebreus? Boa parte dele foi replicada lá deste salmo aqui, que é o Salmo 95. Meu irmão, olha o que Deus está falando aqui. Deus está falando que, por causa da incredulidade daquele povo, por causa do que eles fizeram inúmeras vezes, por causa da postura desobediente, incrédula que eles sustentaram diante de Deus. Olha o versículo 10. Durante 40 anos, olha Deus falando, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Meu Deus. A gente deve e precisa falar do amor do Senhor, da graça do Senhor. Isso nos alcançou e nos alcança. Amém, queridos? Mas textos como esse nos revelam que Deus, ele se ira. E quando Deus se ira, a gente precisa tremer diante dele. Esse texto, ele está falando o seguinte, que eles, aquela geração, aquele povo, eles eram um povo de coração ingrato. E a gente vai pegar, se a gente pegar o texto de Hebreus, vai falar que era um povo de coração perverso e incrédulo. Olha o que isso está nos mostrando, que na nossa caminhada com o Senhor, querido, nós precisamos ter uma postura de gratidão diária com Deus. Se a gente for olhar a história do povo de Israel, vamos pular que a gente já vai falar do que aconteceu lá. Na verdade, deixa eu voltar aqui para falar desse Meribá e Massá. Se a gente pegar o livro de Êxodo, eu não vou ler esse texto, mas eu vou contar para vocês a história rapidamente aqui, o que aconteceu no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17, do 1 ao 7.
O povo de Israel já tinha saído do Egito, já tinha atravessado o Mar Vermelho. Eles fizeram algumas paradas, algumas estações. Se a gente for olhar, a Bíblia fala que ao todo foram 42 estações, pontos de parada, onde eles levantavam acampamento, depois acampavam de novo. Tudo. Em Refidim, foi o último ponto antes deles chegarem no Sinai, no Monte Sinai. E nesse deserto de Refidim, que depois Moisés deu o nome dele de Meribá e Massá, o povo começou a se levantar contra Moisés e começou a falar com ele que Moisés tinha tirado aquele povo do Egito para eles morrerem de sede no deserto. É essa ocasião aqui que aparece essa palavra Meribá e Massá pela primeira vez. Mas depois ela acontece de novo. Por isso que Deus vai falar sobre 40 anos. Quando eles chegaram diante de Moisés e começaram a afrontar a Deus, afrontar Moisés e, consequentemente, a Deus, Moisés clamou ao Senhor e falou: Senhor, o que eu vou fazer? Esse povo está a ponto de me apedrejar. Aí Deus falou com Moisés: pega algumas autoridades do povo, vai até na rocha, pega o cajado com que você feriu as águas do Nilo e toca na rocha e eu vou dar água para esse povo. Ali começava uma história de afronta a Deus. Só que como nós vimos que incredulidade é uma postura constante de rebelião, de falta de confiança em Deus, a gente vai ver na toda a história dos 40 anos que eles permaneceram reclamando, permaneceram murmurando. Ou seja, do início até o fim, é como se Deus estivesse dando uma oportunidade, preste atenção nisso, Deus estava dando uma oportunidade daquele povo se consertar, daquele povo se arrepender, daquele povo deixar de ser ingrato, como diz aqui. E aquele povo, ele não se arrependia, ele permanecia duro, permanecia com o coração duro diante de Deus. Aí o que aconteceu? Deus foi providenciando. Meu irmão, eu não sei se você já pensou sobre isso. Eu fico tentando, assim, entender a grandiosidade do amor, da misericórdia, da paciência do Senhor. É difícil de entender. É difícil de entender. É grande demais. É grande, mas é grande demais. Graças a Deus, né? Porque senão, se a misericórdia do Senhor não se renovasse, a cada manhã nós seríamos consumidos, como diz a palavra. Meu irmão, o que Deus fez por aquele povo no Egito foi grande demais. Foi extraordinário demais. É tão grande, é tão maravilhoso, que a gente vai ver, por exemplo, no livro dos Salmos, constantemente eles vão citar o que Deus fez livrando o povo do Egito. Quando a gente vai ver os profetas, eles citam também o que aconteceu lá, porque aquilo foi de uma grandiosidade de Deus. Aí Deus faz aquilo tudo. Meu irmão, todo aquele povo sabia que era Deus que estava fazendo aquilo. O agir de Deus na terra do Egito foi tão extraordinário, foi tão grande, que tem o efeito
da terra de Gósen. A terra de Gósen era como se fosse um bairro dentro do Egito, aonde ficava o povo de Israel, onde ficavam os escravos. E a partir de determinada praga, Deus fazia a praga cair no Egito inteiro e a praga não alcançava a terra de Gósen. Meu irmão, isso era para que eles não tivessem nenhuma dúvida que era Deus que estava fazendo aquilo. E eles foram vendo aquilo. Aí Deus faz a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Faraó libera, depois Faraó volta, persegue. Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa. Deus fecha o Mar Vermelho, destrói o exército do Egito. Esse texto aqui, que eu citei, Êxodo 17, se eu não me engano, isso aqui dá mais ou menos, desde a saída do Egito, dá 40 dias. Em 40 dias, depois de ver tudo aquilo, o povo já estava reclamando do Senhor. É por isso que eu falo que eu fico com dificuldade de entender o amor, a misericórdia, a paciência do Senhor. É grande demais. E Deus foi trabalhando com esse povo. E o povo foi reclamando. Meu irmão, a gente precisa... Eu falo a gente porque eu estou no pacote, querido. A gente precisa olhar para a nossa vida e ver qual tem sido a nossa postura diante do Senhor. Com relação a se a nossa boca tem sido cheia de gratidão ou cheia de reclamação. Cheia de agradecimento ou cheia de murmuração. Esse texto que a gente leu, fala de Massá e Meribá, isso é tão interessante que o povo foi pecando contra o Senhor, foi endurecendo o coração, e Deus falou assim, esse povo não vai entrar no meu descanso, ou não vai entrar na terra prometida. Não vai entrar ou não vai desfrutar daquilo que eu tinha preparado para eles. Então, sabe o que aconteceu? Deus fez com que aquele povo ficasse dando voltas, perambulando no deserto por 40 anos. 40 anos. Depois de 40 anos, a gente vai cair num outro texto que está em Números 20, ou seja, de Êxodo 17 até Números 20, se passaram 40 anos. Eu não vou ler esse texto, mas em Números 20, de 1 a 13, vai falar sobre eles voltaram para o mesmo lugar, para Refidim, que no caso lá eles já chamavam de Massá e Meribá por causa da rebelião e da provocação que eles fizeram contra Deus naquele local. E naquele local, o povo tornou a reclamar do Senhor, tornou a afrontar a Deus e afrontar Moisés. E é nessa ocasião aqui, em Números 20, que acontece que Deus fala para Moisés falar com a rocha, e Moisés bate na rocha. E Deus fala assim, você feriu a santidade do Senhor e por causa disso você não vai entrar na terra. Meu irmão, às vezes a gente vai seguindo um caminho assim, suavizado do Evangelho,
que quer dizer o seguinte: a gente vai vivendo um evangelho tão falsificado, é um evangelho que fala assim, ó, no final vai dar bom para todo mundo. Não vai não, não vai nessa não, que não é assim não. A Bíblia não fala isso. E se a gente olhar para o que Jesus falou no Sermão do Monte, Jesus falou assim, ó, existe uma porta larga que conduz à perdição. São muitos que passam por ela. Jesus falou de uma maneira simples ali, ó. E existe uma porta estreita e um caminho apertado que conduz à salvação. E são poucos os que passam por ela. Jesus estava dizendo o seguinte, que no final, para a maioria, não vai dar bom, vai dar ruim. Para alguns poucos, vai dar bom. Mas o que a gente vai escutando hoje é o seguinte, eu posso ter qualquer postura com relação a Deus e tá tudo bem. Deus é amor. Deus me perdoa. Sabe o que a gente vai observando? É que esse mal dessa incredulidade, desse coração duro, ele é facilmente notado nos nossos dias, facilmente. Pessoas que brincam com as coisas de Deus. Pessoas que negligenciam, quebram princípios e acham que, tá tudo bem. Pessoas que sabem, já ouviram muitas vezes a voz do Senhor, o toque do Senhor, a orientação do Senhor, e continuam endurecendo o coração. Meu irmão, esse caminho é um caminho perigosíssimo. É isso que a palavra de Deus está nos falando. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa se voltar para o Senhor com fidelidade integral a Ele. Para encerrar, eu gostaria de ler um texto que eu gostaria de usar a vida desse rei para contar um exemplo aqui. 2 Crônicas, capítulo 16, nós vamos ver aqui a história, ou um pedaço da história, porque se a gente pegar o livro de 2 Crônicas, a história desse rei, Asa, ela é do capítulo 14 ao final do capítulo 16. Então nós vamos ler apenas o final aqui. Antes da gente ler o final, por que Asa, esse rei que foi o terceiro rei de Judá, depois que o reino foi dividido? Por que Asa é um exemplo para a gente entender aqui as coisas a respeito de incredulidade? Porque esse rei Asa foi um rei que começou muito bem, ele recebe até um relatório positivo do seu reinado, ele se preocupou com a adoração a Deus, se preocupou em desfazer, quebrar a idolatria no meio da nação de Judá. Ele viveu experiências com o Senhor de livramentos. Por exemplo, ele teve um evento no capítulo 14, vai falar isso, 2 Crônicas 14, que ele começou o seu reinado tendo paz. Por causa da sua fidelidade, por causa do seu empenho em fazer as coisas corretas diante de Deus, ele começou a ter paz. Aí, em determinado momento, se levantou contra ele o exército etíope. E ele se viu numa situação muito difícil, o rei Asa. Por quê?
porque o reino de Judá, ele tinha mais ou menos aí uns 520 mil soldados, somando ali a tribo de Judá e Benjamim. E o exército etíope veio contra ele. O exército etíope tinha 1 milhão de soldados e muitos carros de guerra. Ou seja, era um exército praticamente o dobro, um exército poderoso que vinha contra ele. O que o rei Asa fez? O rei Asa teve uma postura de fé. Ele foi para a batalha com o seu exército e ele começou a orar ao Senhor e falou assim: Senhor, o Senhor é o Deus que protege os fracos e os indefesos. Nós estamos aqui na batalha, mas nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que nós, por nós mesmos, nós não podemos vencer essa batalha. A Bíblia fala que Deus foi adiante do exército e Deus venceu o exército inimigo sozinho, destruiu. O único trabalho que o exército de Judá teve foi pegar os despojos, e eles fizeram uma grande vitória ali. Depois disso, depois do capítulo 15, vai dizer que o rei Asa começou a promover uma grande reforma espiritual em Judá. E continuou destruindo os altares idólatras, afastou a rainha mãe, que era uma idólatra, e fez uma aliança com o povo. Ele conduziu a nação toda, o povo inteiro, a entrar numa aliança de servir somente a Deus. Quem não servisse a Deus, morria. Olha como aquele homem foi firme em seguir ao Senhor. Por que a gente está dando essa volta aqui contando a história do rei Asa? Porque a Bíblia fala que o reinado desse rei durou 41 anos. 41 anos. Ou seja, a gente leu lá no texto de Hebreus que a gente tem que permanecer na fé do início até o fim. Vamos ler o texto agora que vocês vão entender o que aconteceu aqui. Olha só, o reinado dele durou 41 anos. Quando chegou no 36º ano, olha lá, no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ou seja, o reino de Judá e Israel estava dividido, e Israel começou a ter um conflito ali com Judá. E o reino de Israel, ele tinha apoio desse rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria. O que o rei Asa fez? Foi lá, pagou mais caro, ofereceu mais dinheiro para que ele quebrasse o acordo com o reino de Israel e desse apoio ao reino de Judá. Continuando. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os seus capitães dos exércitos contra a cidade de Israel. E eles feriram a Ijon, Adã e a Abel-Maim, e a todas as cidades armazéns de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá e levaram as pedras de Ramá e sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispá. Então, olha que coisa interessante. Aquele rei que
tinha confiado no Senhor, tinha vivido experiências de milagres da operação do Senhor em guerras e vitórias, que tinha feito aquela reforma toda. Ele estava vivendo um conflito, uma dificuldade, uma circunstância bem menos complicada, bem menos difícil do que ele estava vivendo, já tinha vivido no passado. Ele estava tendo um problema ali com o reino dividido, com a nação de Israel. E ele fez diferente agora. Ele começou a buscar resolver as coisas através da sua força, através dos seus recursos, através do seu jeitinho. Vamos ver o que aconteceu. Naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente. Quando fala vidente aqui, é mesmo que profeta. A Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da sua mão. Olha o profeta falando com ele. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, ou é íntegro, ou é totalmente dele, para com eles. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Meu irmão, assim que ele tinha acabado de ter feito aquele acordo, e parecia que estava dando tudo certo para ele, deu certo. Paguei mais caro, o rei da Síria foi lá, quebrou o acordo com o meu inimigo, venceu o meu inimigo. Tá vendo? Consegui o que eu queria. Resolvi as coisas aqui, deu certo. Meu irmão, existem muitas pessoas que vão por esse caminho. Pessoas que já experimentaram vitórias tremendas, grandes de Deus. Eu estou falando de todos nós agora, tá, querido? Estou aplicando para os nossos dias. Que às vezes experimentam respostas de Deus na oração, no jejum, na busca ao Senhor. Aí Deus vai e faz. Deus vai e age. Aí passa o tempo, o que acontece? Às vezes está enfrentando um problema bem menor do que já viveu, do que já enfrentou. Às vezes a pessoa para de buscar o Senhor. Começa a confiar, não, mas agora, naquele tempo, bem lá atrás, naquele tempo estava difícil. Estava uma crise, eu estava meio desempregado, aí eu busquei o Senhor. Mas agora não. Agora eu tenho empregado, eu tenho dinheiro. Agora as coisas estão tudo tranquilo. Eu consigo resolver. Quando a gente tem essa postura, nós estamos dizendo assim: eu não preciso do Senhor mais. Foi isso que o profeta, o vidente Anani, se levantou e disse para o rei. Deus não te deu uma vitória grande contra os etíopes. Por que você não continuou buscando ao Senhor? Mas tem mais, vamos continuar o texto aqui. Versículo 10. Olha o que Asa fez. Asa podia ter se arrependido, mas olha o que ele fez. Porém, Asa se indignou contra o vidente. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui significa coração duro. Quando Deus levanta um profeta, quando Deus envia a voz dele, Deus não está querendo nos destruir, não. Deus está querendo nos conduzir para o arrependimento, querido. Deus levantou o profeta ali, o profeta foi e repreendeu o rei. O rei podia ter se arrependido. Mas o rei não. Olha o que o rei fez. O rei ficou indignado contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso, também Asa, no mesmo tempo,
oprimiu alguns do povo. Percebe como que o coração dele já não era o mesmo mais. Versículo 11. Eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E no ano 39 do seu reinado, ou seja, bem no final do seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Percebe? O que aconteceu com esse rei? Ele deixou de confiar em Deus e passou a confiar em qualquer outra coisa. Em seus recursos, no seu dinheiro, passou a confiar nos médicos. Não que ele não pudesse usar ou recorrer aos médicos, mas quando está falando isso aqui, significa que ele não buscou o Senhor. Ele não recorreu ao Senhor. Meu irmão, esse exemplo do rei Asa nos mostra que a gente precisa ter um cuidado muito grande contra a incredulidade. Por quê? 41 anos de reinado. A gente pode dizer que 36 anos o rei Asa foi exemplar. Mas no final do seu reinado, ele foi tomado por esse mal da incredulidade aqui. Fica de pé, querido, vamos orar.